Olá pessoal, Priscite falando, Rodrigo. Eu decidi fazer esse vídeo para auxiliar todos com algumas estratégias e dicas sobre DK e eu vou fazer outro vídeo sobre Priest em breve. Olha pessoal, antes de mais nada, não existe regra fixa para nenhuma classe que vocês possam escolher no jogo. Cada um tem uma forma de jogar, uma estratégia a decidir, isso em relação a tanques, em relação a healers. Não existe regra fixa, tá? Vocês podem olhar os 3 sites de guias de classes mais famosos aí, que é o Nox, que o Ice Vance, o próprio Red tem. Em português tem o Wallgirl. Vocês vão ver que tanto os glifos como stats a priorizar são diferentes, rotação, enfim. O que eu vou utilizar esse vídeo é para dizer para vocês o que mais ou menos como eu jogo. E é uma coisa, jogar WoW é um aprimoramento contínuo, tá? Você nunca decidi, agora eu fechei a minha rotação, isso não existe. Eu estou sempre mudando, estou sempre aprimorando, acompanhando os resultados das alterações que eu faço, e é o que todo mundo deve fazer. Enfim, eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre DK Sangue, que é o tanque, que é a minha habilidade, digamos assim, principal no meu DK. O que nós temos aqui? Antes de mais nada, entender o que o principal atributo do DK faz, que é maestria. Vocês olhem aqui, ó, o que acontece com o DK? Quando a principal magia do DK é esse aqui, ó, golpe da morte. Ou seja, ele dá um dano e ao mesmo tempo ele cura. Ele cria um escudo de absorção. Tá? O que acontece? Essa magia é o centro do DK, no caso o tanque. Isso tem um lado bom, porque é só você focar toda a rotação para maximizar ele, e isso tem um lado ruim, que a hora que a Blizzard decidir reduzir isso, a gente está perdido. Mas enfim, basicamente eu não vou entrar em detalhes minuciosos de fórmula de resultados da magia, embora eu analise as fórmulas, no Wallhead tem as fórmulas, mas enfim. Vamos ao que é mais simples para alguém que está tentando estudar um pouco mais a classe. Principal isso daqui, ou seja, resumindo, a gente bate, dá dano, e quanto maior o dano, maior o escudo de absorção. Maestria, pessoal. O que maestria faz? Toda vez que você se cura com o golpe da morte, ou seja, você usa o escudo de sangue, você recebe metade disso praticamente de pontos de vida curado como escudo. É esse daqui, ó. Esse é o escudo de sangue. Além disso, aumenta o poder de ataque. Ou seja, quanto maior a maestria, maior o poder de ataque. Quanto maior o seu ataque, maior a sua absorção, maior a sua defesa. Existem DKs que priorizam dano, você aumenta a sua força, enfim, você foca o seu tanque no dano. Existem alguns que focam em absorção especificamente. Eu tento equilibrar essas duas partes em relação a dano e em relação à absorção. Então, o que eu aconselho? Temos duas estratégias no DK. Ao meu modo de ver, tá? Temos milhares de estratégias, mas o meu modo de ver é, primeiro, bônus de armadura. Você reduz o total dano físico da armadura em metade. Só que qual é o problema que eu vejo de destacar bônus de armadura? Grande parte das lutas, das raids, não se restringem a dano físico. Ou seja, você vai ter só absorção de dano físico com bônus armor, então acaba não sendo tão efetivo. Você tem a maioria dos boss que eu tenho analisado, eles têm muito dano mágico, dano arcano, enfim. Então você destacar bônus de armadura, embora o nome seja sugestivo, eu não considero interessante. No caso da maestria, ele absorve. Ok, ele absorve dano físico também, só que eu acho ela mais efetiva do que o bônus armor. Então, se você tem praticamente dois atributos fazendo a mesma coisa, eu vejo gente estacando bônus de armadura e em seguida maestria. Minha decisão é primeiro maestria e em segundo bônus armor. Basicamente pela cura que se obtém como resultado. Não estamos ainda no patch 6.2, é 6.1.3 se eu não me engano. Enfim, o que eu aconselho, pessoal? Destaque em força e maestria. E, em primeiro lugar, maestria. Tá? Eu acho que maestria é o principal atributo do DK, em seguida força e os demais. Ok? Bom,
que eu vou resumir esse vídeo dizendo? Tem algumas dicas na rotação do DK. Primeiro vamos aos talentos. Eu uso o Sugar Pest. Por que eu uso o Sugar Pest? Porque é simples, você precisa maximizar a liberação de runas para o golpe da morte. Então, pessoal, o uso desse talento ele é muito restrito. Você tem que saber usar esse talento. Como é que você usa esse talento? Ele consome os seus dots para liberar runas da morte. O que acontece? Se você vai consumir um dot, que é um dano que você deixa no bicho, no Ed, no boss, que seja, você tem que aplicar em seguida esse dot para que você mantenha o seu agro, mantenha o seu dano alto e mantenha a sua ameaça. Então, como é que funciona o Sugar Pest? Esse Sugar Pest ele tem um cooldown baixo, 25 segundos. Então, para você utilizá-lo, observem a minha barra aqui, ó, eu deixo ele do lado de eclosão. Por quê? Porque a eclosão reaplica os dots que eu consumi com o Sugar Pest. Porra, mas você é burro, cara. Você acabou de consumir os dots, vai lá e aplica de novo? Sim, por quê? Eclosão libera runa, enquanto... perdão. Sugar Pest libera runa, enquanto a eclosão consome poder rúnico, que é outra fonte de energia. Então eu estou abrindo mão de poder rúnico para liberar runa, que é o que eu preciso para o golpe da morte. Então, primeira coisa é runas. Runas têm que estar liberadas para o golpe da morte. Então, primeira estratégia de focar no golpe da morte. Usa Sugar Pest, em seguida eclosão. Quando é que você usa Sugar Pest? Toda vez que ele tiver liberado e que você tiver mais do que 30 de poder rúnico, por causa da eclosão. Então é isso. E observem também, não é só, liberou o Sugar Pest e a eclosão está liberada. Vejam se o teu golpe da morte também está liberado. Então esperem o momento certo de ter as runas liberadas. O que você faz? Liberar as runas, queima golpe da morte, vem para cá, Sugar Pest, eclosão com 30 mais poder único e queima de novo o golpe da morte. Então essa é uma das estratégias que eu utilizo de burst de cura e dano. Segunda coisa, e aliás um detalhe importante. Por que eu deixo o ceifador de almas do lado do golpe da morte? Porque, observem ali, na terceira linha, ele aumenta em 20% a cura do próximo golpe da morte. Ou seja, ele aumenta ainda mais, ele potencializa o meu golpe da morte. Então o que eu faço? E olhem, esse gasta um profano e um gelo e esse gasta sangue. São 3 fontes de energia diferentes. Então, pessoal, já estamos aumentando a nossa rotação. Sugar Pest, eclosão, ceifador de almas, golpe da morte. E o ceifador é extremamente efetivo abaixo de 35% de vida do boss, do bicho. Então vocês têm que usar isso. Então tá. Tenham em mente sempre isso. Ceifador potencializa o golpe da morte. Então aqui, ó. Já expliquei essa primeira partezinha do burst de golpe da morte. Segunda parte do burst de golpe da morte. Esse talento, transfusão de sangue. O que acontece com esse talento de transfusão de sangue? Quando você gasta poder único, que basicamente é a espiral da morte ou eclosão, você vai liberando cargas que você pode clicar e consumir elas e converter em liberação do golpe da morte. Então você veja, estamos acumulando vários tipos de rotações para maximizar o golpe da morte. Então acumulem transfusão de sangue é uma consequência. Isso me faz lembrar da escolha do último talento. A maioria utiliza profanar, tá? Devido à redução de dano que está aqui, ó. Inimigos na área do seu profanar causam 10% a menos de dano a você. Ok, é efetivo em termos. Depende da tua rotação, tá? Eu acho interessante esse profanar em determinadas lutas. Em outras lutas eu utilizo, na maioria delas, peste necrótica. Por quê? Porque se vocês lerem a descrição, a gente acumula poder único toda vez que um alvo infectado ataca você. Você é tanque, você sempre vai ter um alvo infectado te atacando. E ela vai estacando, ou seja, eu como padrão utilizo peste necrótica. Ah, por que você está com o profanar ativo? Porque tem alguma luta que eu acho interessante profanar. Tem outras que eu uso peste necrótica. Na maior parte das vezes eu utilizo peste. E outra vantagem, ele é passivo. Ou seja, você não tem dor de cabeça esperando a hora para clicar nele, perdendo tempo de rotação. E ele acumula poder único muito rápido.
Qual a vantagem disso? Aí entra a outra parte. É uma macro que eu tenho que eu vou dizer para vocês. Macro, digitem barra macro, ou então vocês vêm aqui, ESC macros. Ou vem pelo menu do jogo, macros. Como funciona essa macro? Espiral Heal. Show Tooltip, Espiral da Morte. O que acontece quando você faz esse Show Tooltip? Tá? Você seleciona no ícone, seleciona a interrogação. Tá? Quando você seleciona a interrogação, e aqui você aparece Show Tooltip, ele vai transformar a interrogação na figurinha da magia que você quer demonstrar. Barra Target The Owner. Tem várias coisas que eu posso colocar aqui. Barra Target Player. Se eu colocar barra Target Player, ele vai me selecionar do mesmo jeito, independente do meu nome. Como eu sou sempre o mesmo nome, The Owner, obviamente, eu não fico mudando o nome do meu char. Barra Target The Owner. Ou seja, me deu alvo em mim mesmo. Eu sou o meu alvo. Cast Espiral da Morte. Em mim. Eu vou castar a Espiral da Morte em mim. E depois, barra Target Last Target. Ou seja, volte para o alvo que eu tinha anteriormente. O que isso quer dizer? Ah, você casta o Espiral da Morte em você. Só que se eu clicar no Espiral da Morte em mim, ele não vai castar. Por que não? Porque ele só serve para morto-vivo. Aí entra o nosso talento Forma Decadente. Ele transforma o DK no morto-vivo. Ok? Olha lá. Alimenta-se de energia profana para se tornar um morto-vivo por 10 segundos. Ou seja, durante 10 segundos eu consigo castar a Espiral da Morte em mim mesmo. Então, o que acontece? A maioria dos DKs usam Purgatório, porque é uma segunda chance, uma segunda vida, digamos assim. Você morre com Purgatório, e assim que você morrer com Purgatório e perceber o efeito na tela ou no seu quadrinho, que aparece o círculo do Purgatório no seu quadradinho, no Portrait de Hades, você tem que usar Pacto da Morte. Ou os healers têm que curar você no valor do dano que teoricamente teria te matado. Então a maioria usa Purgatório, a grande maioria dos DKs usa. Eu prefiro Forma Decadente. Por quê? Purgatório é um efeito que vem após você receber um dano massivo. Isso serve basicamente para DKs que preferem não se curar, não se maximizar a sua própria cura, não maximizar a própria cura. Eu já prefiro manter a minha cura alta, a minha absorção alta. Então a minha estratégia não é usar Purgatório. A minha estratégia é usar Forma Decadente e Espiral da Morte para me curar. Isso também me deixa independente em relação aos healers. Por quê? Aí vocês entendem agora por que eu escolho por me curar independentemente dos healers. Você tem várias lutas com movimentação, como o Hans e Franz, por exemplo, que você tem que fugir das trilhas, das estacas e tal. Naquele momento, os healers, e eu também sou healer, ficam extremamente vulneráveis. Então você tem que se virar sozinho, senão você morre. Ah, mas o Purgatório também ia te salvar na hora da morte. Ok, ele ia. Só que ele depende de cura. E se você já tiver usado o Pacto da Morte e ele não tiver liberado? E se os healers não conseguirem te curar, você vai morrer do mesmo jeito. Então eu acho pífio o efeito do Purgatório. Minha opinião. Não quer dizer que eu esteja certo ou errado, tá? A Forma Decadente e a cura com espiral são extremamente efetivos. Por quê? Vejam aqui, ó. Eu já tenho 26 mil de cura própria. Mais o espiral, eu já tenho mais 24 de cura. Ou seja, são aí uma cura significativa. Fora isso, eu tenho um outro detalhezinho, sangue vampírico. Esse é outro segredo toda vez que vocês querem maximizar golpe da morte e cura própria. O sangue vampírico aumenta em 15% máximos de pontos de vida, ou seja, você sobe a tua vida para que você não se sobrecure, e ele também aumenta em 15% a cura recebida, inclusive sua, por 10 segundos, que coincidentemente é o tempo do Forma Decadente, 10 segundos, ou seja, qual a minha rotação? Sangue vampírico, Forma Decadente, queimo a macro do Espiral da Morte, junto com o Golpe da Morte. Por quê? Aqui eu queimo o poder rúnico, aqui eu gero o poder rúnico. Queimo, gero. Queimo, gero. Então é isso que eu faço. Quando eu vou usar essa rotação, o que eu faço? Sangue vampírico, Forma Decadente, queimo poder rúnico, queimo Golpe da Morte. Então aperto 2 vezes poder rúnico, 2 vezes Golpe da Morte. 2 vezes poder rúnico, 2 vezes Golpe da Morte. Por quê? Eu gero, queimo até brecar essa macro. Geralmente vai durar os 10 segundos que dura Forma Decadente.
Então durante 10 segundos eu tenho esse burst absurdo de cura. Mais um burst de cura. Temos aqui a macro, temos a eclosão com isso. É isso daí. Outro burst de cura importante. Energizar a arma rúnica. Essa magia aqui, ó, e veja, observem sempre os cooldowns da sua rotação. Eu tenho 5 minutos, ou seja, usem isso primeiro no momento de emergência. Queima o golpe da morte, aí deem ceifador, energizar, golpe da morte de novo. Então queima o golpe da morte, ceifador para preparar o bônus do próximo golpe da morte, arma rúnica, golpe da morte. Então olha quanta rotação a gente tem para maximizar o nosso escudo de sangue e a nossa cura própria. E aí você vê o motivo pelo qual muitas vezes eu consigo passar de 40k de HPS e ultrapassar muitos healers no ranking de cura, porque a minha rotação é minha escolha, tá? A minha rotação é em base de sobrevivência e independência de healers. Não que eu não goste dos healers, eu adoro os healers, me mantém vivo, mas a minha opção é sobrevivência. Eu acho que tanque, o mínimo que o tanque tem que fazer não é só o boss e os Zeds, o tanque tem que sobreviver acima de qualquer coisa. Então, toda a minha rotação é em cima de sobrevivência. Fora o escudo de sangue, tenham em mente que DK tem muita magia que é efetiva pelo mesmo propósito. Taunts. Eu tenho o Garra da Morte, que taunta. Eu tenho o Comando Sombrio, que taunta. Eu tenho 2 taunts. Isso é raro em tanques. DK tem 2. Por que você tem 2 comandos sombrios? Muito simples. Minha macro faz o quê? Show Tooltip, cast, aí você abre aqui, se eu não me engano é colchetes, @focus target, fecha, espaço, comando sombrio. O que isso daqui faz? Eu geralmente quando eu estou tancando, eu seleciono o meu off-tank ou meu outro tanque como meu focus. Por quê? Tem várias lutas que você tem que trocar de alvo com outro tanque. Então, ao invés de eu trocar de alvo, eu ficar selecionando, por exemplo, Frondísporo e Carniceiro. Ao invés de eu procurar o alvo do Carniceiro, apertando Tab ou qualquer outra ferramenta que eu possa utilizar, você às vezes tem vários Zeds e o Tab te atrapalha. Então, o que eu faço? Simplesmente clico nesse taunt do meu focus, ou seja, o outro tanque está no Carniceiro, a hora que eu clico aqui, eu puxo o Carniceiro dele e ele usa a mesma macro que eu e puxo o Frondísporo para ele. Eu desenvolvi isso junto com o Xunaman, que vocês sabem também é outro grandioso tanque da guild, e certamente tem belas dicas para vocês de DK. Ele tem uma estratégia um pouco diferente da minha de tancar e também é muito boa. Ele também balanceia tanque, dano e cura, só que utilizando outros stats e outros talentos. Conversem com ele também. Outra coisa que DK tem de cooldown de defesa, carapaça anti-magia. Tem diversos glifos, tem 3 glifos de carapaça anti-magia. Absorção de mágica, carapaça anti-magia e tem esse magia regenerativa. Por que eu prefiro esse daqui? Porque ele diminui a minha recarga do magia, do carapaça. Ele dá um downtime um pouco menor. Eu prefiro esse. Eu já usei esse, acho interessante. Eu utilizava esse anteriormente, absorve 100%. Esse também não deixa de ser um glifo interessante, mas eu prefiro esse porque ele reduz o cooldown disso, que já é baixo, 45 segundos agora. Então você tem que diminuir sempre o cooldown daquilo que te dá proteção. Então, Come Ferro você utiliza isso, vários outros bosses você utiliza isso daqui, bosses você utiliza isso. Eu utilizo magia regenerativa para diminuir o cooldown da carapaça. Utilizo eclosão, por quê? Porque eu não quero recarga. Eu quero liberar minha eclosão para eu usar a hora que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, junto com peste, sugar peste. Ou seja, esse é o meu glifo de padrão, de glifo de eclosão. Outra coisa interessante, glifo de sangue fervente. Por que eu uso isso daqui? Aumenta em 5 metros o raio de alcance. Não é estritamente necessário esse glifo, tá? Mas eu acho ele útil. Você tem o Senhor das Feras, por exemplo, em função, que você tem um monte de ads. Mas o alcance do sangue fervente já não é suficiente? Sim. Só que você tem em mente também que quando você aumenta o seu sangue fervente, a área dele, você também não aumenta só em relação aos ads. Você alcança um boss que possa estar sendo tancado um pouco mais distante de você. Então eu acho isso super interessante. E nos pads anteriores você tinha 2 magias no DK. Uma que aplicava dano e a outra que espalhava as doenças.
Agora tudo se convergiu somente no sangue fervente. Ele aplica dano e espalha as doenças, ok? Então esses são meus 3 glifos por hora, que provavelmente eu mude também. Eu sempre estou fazendo testes. Pacto da Morte é necessário. Essa daqui não vejo. Conversão é utilizada muito para PVP. Quem faz PVP queima a conversão junto com o golpe da morte, porque faz mais ou menos o que eu faço com o espiral aqui como tanque. Eu ganho poder único e conversão vai me curando. PVP é isso aqui, pessoal. Conversão e golpe da morte. E eu não jogo muito PVP. Outro talento que merece atenção. Garra de Sangue Návido e essa daqui. Inverno Impiedoso. Por que eu tô com essa garra? Porque a gente costuma fazer raid com outros DKs. Então eu sugiro que os 2 tanques, caso sejam DKs, e isso acontece comumente, usem a garra. Porque vão trazer os Eds todos para próximo de vocês. E os DPS utilizam o Inverno Impiedoso. No caso do Senhor das Feras, por exemplo, você traz todos os Eds para próximo e algum DPS usa o Inverno e congela todos os Eds enquanto todo mundo queima eles. Sabe, é usar as magias que você tem com inteligência. Para quem é DPS, depois eu vou comentar o Frost, mas Sopro Sindragosa, ele dá um burst muito alto de DPS. Mas você não mantém depois, porque a recarga dele é 2 minutos. Então não acho nada inteligente utilizar isso. Deixa eu voltar para o meu talento original. Então, pessoal, basicamente é isso. Falando sobre cooldowns também, rotacionem muito bem esses seus cooldowns de defesa, que são Carapaça Antimagia. Estudem a luta, saibam qual é o dano que o boss vai dar em você. Não adianta você usar uma Carapaça Antimagia num boss que dá dano físico. Carapaça Antimagia, Escudo Ósseo, Fortitude, Transfusão e Sangue Vampírico. Basicamente, eu uso o Sangue Vampírico para esses bursts de cura aqui, ó, do Form e do Espiral. Eu guardo ele para isso. Transfusão Rúnica, ele tem uma recarga baixa e tem 2 cargas, ou seja, usem sempre que necessário. Quando tiver um dano baixo que você consegue manter só com a rotação do golpe, não há necessidade de queimar esse cooldown, mesmo porque ele gasta 1 de sangue e você vai perder o seu ceifador, que aumenta em 20% a cura do golpe. Então guardem ele. Quando começa a tomar um dano, usem Transfusão Rúnica. A luta do Gru, por exemplo, utilizem os seus cooldowns de defesa e cura. Então o que acontece? Importante também, tomou o dano rápido, preencham sua vida rápido como tanques. Não esperem o healer levantar sua vida novamente. Vocês se virem, são DKs, vocês são capazes disso. Então a vida caiu, usou o cooldown de defesa, diminui o dano recebido. Em seguida já vai preparando o burst de cura. Tá bom, pessoal? Arma Rúnica também é uma magiazinha interessante. Você vê que ela pode ser usada tanto como ameaça, como com defesa, 20% a chance de aparo. Então basicamente é isso. Outra coisa que eu adoro no DK, ele tem muito de tudo. Ele tem muito de taunt, ele tem muito de cura, tem muito de defesa, muitos cooldowns de defesa e o mais importante, se você for elfo sangrento, você tem 3 silenciar. Isso é uma coisa única. Você tem o Congelar Mente, Estrangular e o Torrente Arcana. Quando você tem chefes como, por exemplo, o Carniceiro, lá no Frondísporo do Mal Imponente, ou então você tem um chefe como o Come Ferro na Fundição, que você tem que interromper a magia da Fuzilaria Roxa Negra, isso aqui vale ouro. E isso serve tanto para DK Tank como para DPS. Então se você pega 2 DK, você já tem 6 magias de interrupção. Não precisa de mais ninguém. 2, 3 DKs circulando interrupção já resolvem todo o problema. Ok, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para dizer. Eu não cobri todos os aspectos do DK com isso, estou cobrindo o básico. Eu sempre aprimoro o meu DK, não tem estratégia fixa, você sempre vive aprimorando a sua classe. Para o atual patch e a atual forma como eu jogo, eu expliquei para vocês o que eu utilizo. Agora cabe a cada um entender o conceito do que eu falei e utilizar conforme necessário. Façam testes, testem Sugar Pest, testem essa forma decadente, testem Purgatório. O importante é, qualquer classe de Warcraft, vocês têm que saber o que usar, como usar e quando usar. Se perguntem, se questionem sobre essas três
três coisas: o que, quando e como, que vocês, eu tenho certeza, vão levar a experiência de vocês com os personagens ao máximo, porque por trás de cada figurinha dessa, por trás de cada botãozinho desse, existe um cálculo, existe uma fórmula, existe um global cooldown, existe digamos, um tempo de espera entre as recargas. Então maximizem a sua rotação para que vocês não fiquem parados esperando para castar uma magia. Se em algum momento vocês perceberem que no seu personagem vocês estão parados para castar uma magia, ali tem um problema na tua rotação e você tem que trabalhar nisso. Então, basicamente, você não tem que ter tempo parado. Sempre você tem que ter alguma magia para você utilizar, útil no momento certo, que tenha o resultado necessário para aquele momento. Beleza, pessoal? Essa foi minha dica. Espero que seja útil e entendam que não é regra fixa para DKs nem nada, é uma das minhas estratégias, tá? Eu utilizo várias, eu sempre estou mudando, mas atualmente eu estou brincando com esse tipo de DK. Ok, pessoal, um prazer tentar ajudá-los e me ajudar também, porque esses vídeos também acabam me ajudando a que eu estude mais o que eu estou falando. Obrigado a todos, espero vocês em Raids. Um abraço.